Era sem tardar, Senhor, cobre com tuas mãos de misericórdia a cada um, Senhor, nesta manhã, os irmãos que estão, Senhor, ali no batismo, meu Deus, visita agora, visita, meu Deus, e confirma a tua vitória, Senhor, confirma a tua unção, confirma o teu querer, Senhor, confirma mesmo, Senhor, as tuas maravilhas, ó Jesus querido, vai direcionando, vai sustentando, ó Pai, a cada um na tua mão forte, no teu braço poderoso, Senhor, Senhor da glória, confirma o teu querer, responde com fogo as nossas orações, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém, Jesus. Meus irmãos, mas se coloque de pé, por gentileza, se coloque de pé, nós vamos fazer uma palavra de oração. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Nós vamos iniciar a escola bíblica dominical. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Também vamos orar para os irmãos que estão se batizando nesta manhã, né? Vamos orar para aqueles que estão se batizando, para Jesus visitá-los nesse instante, amém? Vamos orar. São bendito Deus eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos ao Senhor por tudo, meu Deus. Cobre a cada um com teu santo manto de misericórdia, abençoa a tua santa e amada igreja, vem nos capacitar, vem nos instruir, vem nos ensinar, Senhor. O Senhor é poderoso para falar aos nossos corações, falar ao nosso ser, tira toda dúvida, Senhor, e através da meditação da tua palavra que possamos, Senhor meu Deus, crescer espiritualmente, crescer, ó Pai, como a tua palavra nos ensina a graça e no conhecimento. Sim, meu Deus, ó meu Senhor da glória, ó meu Senhor amado, bendito seja o santo nome do Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Amém? Amém. Capítulo 1, leitura bíblica em classe, Apocalipse, página 3, viu? Apocalipse, revelação do Apocalipse, textual. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Deixa eu te explicar alguma coisa sobre esse versículo aqui. Naquela época a Bíblia era uma coisa muito difícil, tá? Livros, né? Qualquer livro, de qualquer forma. Não havia ainda a prensa, que foi inventada no século XV. Isso aqui é praticamente 14 séculos antes, né? Então era uma dificuldade. Os livros era feito de papiro, né? Ali juntava um processo ali, né, vegetal, para secar, acho que era casca de madeira, não sei como eles chamavam, tipo um bambuzinho que eles usavam lá, e fazia o papel que eles escreviam, usavam material para escrever. Bem durável, mas muito difícil também. Então havia poucos livros, não havia livro para todo mundo, até porque não era todo mundo que tinha leitura, não tinha, sabia ler. Então, todo lugar, se fosse uma sinagoga, fosse uma casa, uma igreja, geralmente uma pessoa lia e as demais todas só assistiam, só escutavam. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A pessoa fala, não é ler a Bíblia, é ouvir, dá na mesma. Hoje todo mundo tem a sua Bíblia, e a sua fé é renovada cada vez que você vai lendo a Bíblia. Naquela época era só o pessoal sentava para escutar. Aqui está falando, bem-aventurado aquele que lê, lê, no singular, aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, entendeu? Os que ouvem é no plural, porque vinha um livro, uma carta por igreja, todo mundo assentava para ler, para escutar. Às vezes uma ou outra pessoa só da igreja que sabia ler, ok? Então vocês entenderam esse texto aqui, lição aplicada. O crente que lê e estuda o Apocalipse não se espanta com o programa de Deus para os últimos dias. Meditação diária, Apocalipse 1:1. Apocalipse é a revelação de Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém. Nem outra coisa, compartilhar pelo seu celular a live, que meu celular está transmitindo. Amém. Então é a revelação. Apocalipse é a revelação. Tem pessoas que tentam decifrar, não é um código, viu? Não é um enigma. Apocalipse é a revelação. Mas tem coisa que a gente não entende. Não, é porque tem coisa que está oculto. É uma profecia que só vai saber depois quando acontecer. Então não tem mistérios a ponto de ninguém entender. Não, senhores, está revelado, já está descoberto, ok?
Apocalipse 1:2, nossa tarefa é testemunhar a mensagem apocalíptica. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todo o que tem visto. Então, gente tem família, o grupo da mocidade, viu? Apocalipse 1:3, quem lê o Apocalipse é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que lê, ou que ouve também, né? Apocalipse 1:4, o Apocalipse é enviado às igrejas. João, a série de igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ok, então as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa carta é escrita a essas 7 igrejas. Porque não é então só essas 7 igrejas, não, porque essas igrejas têm características pertinentes às igrejas no geral. Então elas identificam essas igrejas. São 7 tipos diferentes, 7 tipos distintos de igreja. O Juiz de Fora, essa igreja aqui, faz parte de uma delas. Basta a gente estudar, como a gente esteve estudando recentemente, cada perfil de igreja e saber onde a gente encaixa. O Apocalipse é para nós também, ok? Apocalipse 1:5, Cristo atesta a mensagem do Apocalipse. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então o próprio Jesus é quem atesta, quem assina embaixo, porque ele é fiel testemunha. A urgência do Apocalipse, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Glória a Deus. Apocalipse 1:8. O princípio e o fim de todas as coisas é Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é... Pode falar. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Que é, era e há de vir. Ele nunca será. Entendeu? Tem gente que fala, Deus é ontem, hoje e será eternamente. Não. Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele é eternamente. Ele não será, ele não ainda passará um processo onde ele será. Ele é eterno. Como ele é pai da eternidade, nesse instante ele está no meu passado. Nesse instante ele está me vendo nascer 5 de agosto de 81. É por isso que ele sabe tudo sobre o futuro. Não é porque ele adivinha, não é porque ele projeta, não é porque ele idealiza. É porque ele já está no futuro. Ele já está lá. É por isso que quando ele fala dos discípulos estão com medo de afundar no navio, no barco ali, ele fala, não tendes fé, porque a fé faz você olhar amanhã, o futuro. Então, você precisa, quando você está em Deus, você consegue ver. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando você está em Cristo com fé, você tem tranquilidade, porque o futuro já está garantido. O amanhã já está garantido, entendeu? O futuro já está resolvido já, porque Deus já está lá. Já está lá. Então Deus não tem uma preocupação, Deus não se angustia, Deus não fica assim, eu não sei o que vai ser amanhã. Não, ele já está no amanhã. Por isso que ele tem confiança sobre o amanhã. Nosso Deus é Pai da eternidade. Ele, do jeito que nosso Deus, ele é onipresente no sentido do espaço geográfico, também é no sentido de tempo. Por exemplo, nesse instante, ele está aqui conosco, aqui na igreja, e ele está lá na tua casa, e também na minha casa, e também com os irmãos do batismo, e também do outro lado do planeta. Ou seja, ele rompe as barreiras do espaço, ao mesmo tempo que rompe as barreiras do tempo. Então o pessoal aí fica querendo viajar no tempo, querendo inventar máquinas. É claro, uma utopia, é ficção, né? Mas nunca existirá isso. Nem Deus viaja no tempo. Mas Deus não viaja no tempo? Não. Ele não vai daqui para o passado e para o futuro. Não, ele está lá. Ele está aqui agora, ele está ontem, ele está anteontem, ele está antes ainda, ele está no dia que eu nasci, ele está no dia que meu pai nasceu, ele está no dia que meu avô nasceu, e por aí vai. Ele é pai da eternidade, ele é dono do tempo, amém? Tudo está controlado pelas mãos do nosso Deus, amém? O objetivo da lição, ao estudar essa lição, o aluno será capaz de definir o Apocalipse como revelação divina, conhecer as questões de autoria, data e local do livro, e saber que a leitura do Apocalipse é edificante. Leitura bíblica em classe, vamos ler junto. Apocalipse 11:8 diz assim: a revelação de Jesus Cristo, o qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto.
Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as palavras que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, eu falei Apocalipse 11, Apocalipse 1, do 1 ao 8, viu? Aqui está tão pertinho, não viu o ponto. Versículo 4 agora. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele glória, poder para todos sempre, amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deixa eu explicar o que é Alfa e Ômega. O que é Alfa e Ômega? Alguém sabe o que é Alfa e Ômega? Alguém sabe sim, princípio, mas alguém sabe por quê? O que significa a palavra alfa? O que significa ômega? Não sabe? Vocês guardarem aí. Tem o alfabeto português nosso, né? A, B, C, D, F, G, até o Z, não tem? Então, alfa e ômega seria o equivalente a dizer de A a Z. De A a Z. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né? Alfa. E aí alfa, beta, gama e por aí vai. O ômega é a última letra do alfabeto. A última letra do alfabeto grego é ômega. Então quando fala alfa e ômega, ele está falando assim: eu sou o A, eu sou o Z. Eu sou o que começa, eu sou o que termina. Então é meio redundante aqui, sim. Alfa e ômega, princípio e fim, o primeiro e o derradeiro seria, entendeu? Mais um complemento aqui. Então ele está deixando bem claro que ele é o primeiro. Quando ele diz alfa e ômega, está falando eu sou o primeiro e o último. Ok? Quem vai guardar isso aí, diga amém. Então isso é um comentário. O Apocalipse é um dos livros mais belos e fascinantes da Bíblia. Através de seus símbolos e figuras, mostra-nos Jesus como serão os últimos dias da humanidade. Se no Gênesis tudo é começo, no Apocalipse tudo é consumação. Uma consumação, porém, que recomeça quando a nova Jerusalém desce dos céus, ataviada com uma noiva adornada para o seu esposo. Amém? Então o Apocalipse, como está aí, deixa bem claro, desde o primeiro versículo, é a revelação, viu? Revelação, já vamos falar sobre as palavras de revelação. Nesse trimestre, estudaremos o último livro das Sagradas Escrituras. Deleite-se, pois, desde já, nas consolações que nos traz a escatologia cristã. O que é escatologia? Escatologia, a palavra escatos, né, vem do latim que significa últimas coisas, né, últimos acontecimentos. Logia significa estudo, tratado, doutrina. Então, escatologia, geografia, né? Está falando do espaço da terra, logia, então é o estudo, né? Geometria, vai falar dos estudos, dos arquivos, dos processos, dos desenhos geométricos, né? Então, da mesma forma, a definição de escatologia está falando aí do processo de estudar, de criar tratados, identificar pontos, né? Do escatos, que é a doutrina dos últimos, que é o processo dos últimos dias, os últimos acontecimentos, aquilo que há de acontecer, né? A gente coloca como últimos acontecimentos da história deste plano aqui, né? Porque para a igreja, na verdade, será apenas mais uma fase. A igreja terá a eternidade. Se olharmos com os olhos da eternidade, nós veremos que tudo que está acontecendo é só o princípio das coisas. Porque na verdade teremos a eternidade ainda, né? Mas para que as pessoas deste mundo recebam a mensagem, entendam o que está acontecendo, elas têm que compreender que as coisas como elas conhecem aqui neste mundo está caminhando para o fim. Por isso que o Apocalipse vai falar do fim, o fim dessas coisas. Mas para a igreja é apenas interrupção de uma etapa para começar uma outra etapa. Amém? Está você preparado para as bodas do Cordeiro? Então que a nossa súplica seja: ora vem, Senhor Jesus.
A palavra ora vem Senhor Jesus é aquela identificada na palavra Maranata, que traduzido é ora vem Senhor Jesus. O livro do Apocalipse, o Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. Embora haja profecias em quase todos os livros do Novo Testamento, somente o Apocalipse pode ser considerado um documento rigorosamente profético. Tudo nele é profético. Tudo dele fala daquilo que ainda está por acontecer. Aliás, até o seu título é profético. Em grego, o Apocalipse denota a remoção de um véu estendido sobre algo que deve e precisa ser conhecido urgentemente por você e por mim. Quanto ao conteúdo, o Apocalipse é revelação. Se lhe considerarmos a mensagem, é profética. Se é enviado como carta para os seus primeiros destinatários, o livro, na verdade, é uma epístola. Só uma observação. Então, o Apocalipse não é um livro de códigos, de enigmas que precisa ser decifrado. Ele é a revelação. A palavra Apocalipse denota algo que está oculto por uma cortina, tipo um presente, sabe? Vou te dar um presente, e aí a pessoa vai e tira o embrulho e aparece. Então isso é revelado. Revelado no sentido que estava escondido, mas agora está à vista. Então o Apocalipse, ele é uma revelação nesse sentido, já está denotado aí. Tem gente que fala assim, eu li o Apocalipse, eu não entendo nada. Ah, entende sim, ué. Pega para ler. O que você entender lá é isso mesmo. Mas é algumas coisas que é meio difícil. O que for difícil de entender, na verdade, é aquilo que fica no mundo da especulação, né? Por exemplo, quando surgem aqueles seres, né, que saem debaixo da terra, aqueles monstreiros, né, como gafanhotos, com cabelão, né? Tem um pregador aí que diz assim, o gafanhoto significa isso, o cabelo de mulher dele significa isso. Falácia, é o Napoleão Falcão, fofoca. Mas ele é doutor no Apocalipse. Esse é balela. Onde está escrito que o cabelo ali significa isso? Que os seus espinhos como escorpião significam? Não existe isso. A Bíblia é simples, está lá, ó. Vai surgir os monstros que vão aparecer, esses seres que vão andar sobre a terra durante, né, a grande tribulação aí, quando Deus estiver jogando o juízo. É exatamente o que está falando lá. Aqueles bichão daquele jeito. Pode parecer alienígenas. Mas a Bíblia não fala sobre alienígenas. São esses demônios que vão aparecer na terra. Vai estar andando. E o significado? Não existe significado. Tem gente que quer procurar enigmas e códigos onde não existe. Olha, eu estava lendo ontem aquela passagem da construção do tabernáculo. E aí Deus falava assim, olha, coloca tantas cortinas por tantos metros. Coloca, né, são quatro cortinas para cobrir a tenda, né? E aí coloca os cravos fincando no chão, os cravos de prata e tal, para esticar a tenda, né? Cravos, é outro nome daquilo lá, não sei o nome, isso bem me ajuda, né? Para firmar a tenda, tipo os ciganos fazem, não tem aquela estaca que firma no chão? Aí tem gente que coloca interpretação daquilo. Cada estaca significa isso. Não existe isso, não significa. A Bíblia é simples. A Bíblia é uma revelação de Deus para nós. Não um livro de código, de enigma, que você pegue. O que será que está querendo dizer isso aqui? É isso mesmo que ele está. É isso mesmo. Entendeu? Então, o Apocalipse tem gente que tenta dificultar ele. Não dificulta. Porque tem coisas que você só vai saber quando acontecer. Eu uso um exemplo que eu já citei para vocês. Você sabe de qual é esse exemplo? Que mostra como que há muitas falácias escatológicas de muitos eruditos caem por terra. Vou dar um exemplo. Eu já citei isso aqui. Quando Jesus entra no templo e purifica o templo, ele chuta as mesas, né, dos cambistas, faz um chicote, bate todo mundo ali que está vendendo. Aí os discípulos dizem assim, olha, está se cumprindo uma profecia. Qual era a profecia? O zelo da tua casa me devora. Sim ou não? Quem conhece essa passagem bíblica? Bem, então vamos voltar um pouquinho. Imagina que não aconteceu ainda. Jesus não bateu um chicote em nada, não fez chicote e nem chutou a mesa. Vamos lá para a profecia. O zelo da tua casa me devora. Quando você lê só aquele texto,
O que você traduz nele? Nada, você não sabe. O que significa isso? O zelo da tua casa? Não sei. Alguma coisa o Messias vai fazer. Fazer o quê? Não sei. Então, muitas profecias é apenas você saber. Quando acontecer, você fala, nossa, bem que o Apocalipse falou. Mas não dá para saber como, quando, de que forma, por meio de quem, entendeu? Então o Apocalipse é um livro muito simples. Leia ele, tira tempo para ler, leia uma, leia duas, leia três, leia 10, leia 20, leia 50 vezes. Não importa quando, e você vai entender. Aí quando você falar, mas tem coisa que eu não entendo, não tem que dar chilique, normal. Ninguém entende. Ninguém. Tem um pregador que eu respeito muito ele. Um no Brasil, um dos mais entendidos sobre escatologia, Ciro Sanches de Borges, discípulo na fé daquele pastor, se eu me lembro, que partiu recentemente, gente, que escreveu muita revistinha aí na Assembleia de Deus, na CPAD, que a Igreja de Deus adquiriu algumas, inclusive. Esqueci o nome dele. Quem souber aí me ajuda, tá bom? E deu um branco aqui agora. E o Ciro Sanches de Borges, ele escreve muito sobre escatologia. Mas tem coisa que ele fala lá, eu falo, não faz a menor noção. Não tem base bíblica para interpretar. Então tem coisas aí que não é interpretação, é chutômetro. É chutômetro. Entendeu? Olha, eu vou te dar um exemplo. Quando o comunismo estava em alta, todo mundo acreditava que o Stalin era o anticristo, que o comunismo era o reino do anticristo, que estava dominando o mundo todo. Saiu muitos livros, muitos eruditos da Bíblia, viu bem que falava que o líder seria daquela região mesmo, lá do lado da Rússia, que o líder mundial e tal. Quando formou-se a OTAN, mesma coisa. A união dos países, principalmente quando a união dos primeiros países da OTAN eram 10 países europeus, né? E mais os Estados Unidos e Canadá, mas excluía. Viu? A união dos 10 países significa os 10 chifres lá da promessa bíblica e tal. Só que a OTAN vai crescendo. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Hoje já tem 30 países. Mas na época que foi feito, todo mundo já dizia, viu? Bem que na Bíblia aí surgem aqueles intérpretes. Irmão, quando acontecer o reino do anticristo, todo mundo vai saber. Na verdade, eu não vou estar sabendo, porque nós não vamos estar aqui mais. A igreja foi arrebatada, entendeu? Então, algumas coisas que a gente escuta em muito livro de escatologia, de interpretação, é chutômetro, com todo respeito, né? Com todo respeito a essas pessoas que dedicam, que estudam muito, mas tem hora que eles querem explicar tudo. O Apocalipse, a gente explica coisas que já está ali. Agora tem coisas que não tem como, entendeu? Então leia o Apocalipse, não tenha medo dele. Fala assim, eu já ouvi muita gente falar, eu não leio o Apocalipse porque eu não entendo nada. Entende sim, entende claramente, leia ele. E aquelas partes, né, que você não entender, fique tranquilo, ninguém entende. No dia saberemos, entendeu? Naquele dia saberemos. Entendeu, meus irmãos? Quem entendeu agora, diga amém. 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 Profecia é assim. Deus falou com Daniel, Deus falou com João, sela. Selar, está selado. Tem coisas que não, só no dia que vai tirar o selo, vai tirar o véu para a gente saber o que significava aquela expressão. Amém? Nós, pregadores, intérpretes da Bíblia, devemos ter humildade de ler um texto e falar, não sei o que significa. Conheço a Bíblia, entendo que é Deus falando, mas isso aqui eu não sei o que acontecerá. Eu sei que o meu Senhor já sabe. Ele está mostrando que Ele é dono da situação. Quando acontecer, já estava anotado, já estava avisado que ia acontecer. Entendeu, meus irmãos? É um exemplo fácil, é uma revelação que Deus passar. Aqui tem uma pessoa que Deus está dando um livramento de morte num acidente numa esquina. Aí você entra no carro, acontece o acidente, você não sabe qual esquina que é, com qual dos teus carros que estará. Vamos supor que você tem 3 carros, e um dos seus carros é um Monza vermelho. Eu tinha um Monza vermelho, eu amo um Monza vermelho. E aí Deus revela, no Monza vermelho, o que você faz? Você vende o Monza, nunca mais você anda no Monza. E não acontece, não é? E não acontece.
Tem coisa que Deus livra, tem coisa que Deus revela para mostrar como vai acontecer. Se Deus falar assim, vai acontecer assim na Benjamin Constante com a Santa Cruz de Carvalho, você evita passar na esquina, nem na esquina você passa mais. Ah, não é? Então tem coisas que Deus revela de fato para livrar, para você sair fora. Mas tem situações que Deus mostra, fala, vai acontecer um acidente? Qual rua? Não, Deus não falou. Com qual dos meus carros? Não sei. Quem vai estar dirigindo? Eu ou minha senhora? Não sei. Deus não falou. Mas o livramento. Aí quando acontecer, você fala, nossa, bem que Deus falou. Amém? Quem está entendendo? Tem coisa do Apocalipse que é desse jeito. É uma revelação parcial. E a Bíblia diz que as coisas ocultas é para quem? E as reveladas é para quem? O que é revelado é para nós. O que Deus ocultou, não adianta tentar decodificar a Bíblia. Não existe código, não existe enigma, não adianta partir para o outro lado. Amém? Vamos lá. Um livro de advertência e consolações. O Apocalipse não se limita a descortinar o futuro. Palavra inspirada de Deus adverte, exorta e ensina os cristãos de todas as épocas e lugares a esperar em ordem santa o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Suas consolações do Espírito Santo são abundantes. Autoria do livro. Quem escreveu o livro? Autoria. João, filho de Zebedeu, é o autor do Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 1. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou, a notificou a João, seu servo. A João, seu servo. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Versículo 9. 11. Versículo 9, do mesmo capítulo. 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. 22, versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava, para o adorar. Amém. Então o João é aquele mesmo que escreveu também o 4º evangelho, livro de São João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é o mesmo, viu? E 3 das 7 epístolas universal. Ele escreveu a primeira epístola, segunda epístola e terceira epístola de São João. O apóstolo amor, viu? Em virtude de sua profundidade teológica, o apóstolo João recebeu dos pais da igreja o título de João, o teólogo. Quem é pais da igreja? Eu falo para vocês, logo após a morte dos apóstolos, houve homens de Deus que cuidaram dessas igrejas ali, né? Houve grandes homens respeitadíssimos, né? Que tiveram com os apóstolos. Esses são chamados de pais da igreja. Quando fala pais da igreja, se refere a esses que trabalharam ainda um pouco com os apóstolos, que são discípulos dos apóstolos, inclusive, amém? E que cuidaram da igreja, e eles escreveram muitos tratados, né? Muitos livros também, né? Muitos registros, que também, vários desses registros chegou até nós, ok? Então, a Bíblia também, irmãos, isso é interessante também. A Bíblia não é um livro isolado lá que ninguém sabe a configuração dela, não tem uma referência histórica, se de fato existiu, se de fato aconteceu, se esse personagem houve mesmo. Não, não. Nós temos muito embasamento históricos, né? Arqueológicos também. Nós temos muito embasamento. Inclusive, João, muitas pessoas escreveram sobre esse apóstolo João, que era chamado de teólogo, né? Outra alcunha deram-lhe também o nome de João o Divino, né? O apóstolo é conhecido igualmente como discípulo a quem Jesus amava. João 21, versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Tá bom. E em todas as suas obras, João sempre buscou realçar e deixar bem claro a patente, né? Deixar bem patente a divindade do Nazareno. João 20, versículo 31. Este, porém, foram escritos para que creiais em que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Data. O Apocalipse foi escrito entre 90 e 96. Mais propriamente, eu vou dizer para vocês, 99% de probabilidade de ser em 96. Nessa época, imperava o cruel e desapiedado Domiciano. Em nada diferia ele de Nero e de Calígula, os dois mais odiados, perversos e sanguinários governantes de Roma. Lugar, já vou entrar em alguns detalhes aqui para vocês terem uma certeza. Essa revistinha, quem escreveu, deu a posição deles, eu vou dar a posição um pouco distinta aqui, vocês vão entender já.
lugar. João escreveu Apocalipse em Patmos. Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém. Estava na ilha de Patmos. Trata-se de uma pequena ilha da Grécia, distante 55 quilômetros da costa sudoeste da Turquia. Faz parte do arquipélago conhecido como Dodecaneso. Sua área total é de 34,6 km². E sua população hoje gira em torno de 3 mil habitantes. Hoje, viu? O que é um arquipélago? Conjunto de ilhas, né? Expostas em grupos em maior ou menor extensão numa superfície marítima. Isso é esse quadro ao lado aí, né? Falando o que é um arquipélago. Patmos achava-se dividida em duas partes iguais, uma ao lado norte e outra ao lado sul, ligados por um istmo, né? Istmo é uma estreita faixa de terra de vegetação modesta. A ilha é caracterizada por montes relativamente baixos. O mais elevado é o Profix Ilias, com 269 metros de altura. O lugar é utilizado como reclusão para os inimigos do Império Romano. Bem, agora vamos fazer uma observação. Essa ilha, a 55 km de distância, ela parece um pouco uma meia-lua, assim, né? Parece uma meia-lua. E ela é uma região muito rochosa. Então, era como se fosse uma colônia penal. Quem era colocado ali não era simplesmente para ficar afastado da sociedade. Era utilizado também para trabalhar enquanto está preso, né? Tinha ali os momentos de reclusão, de descanso ali. Tem muitas cavernas naquela ilha também. E João, o imperador Domiciano, colocou ele no ano 90. No ano 90, isso aí nós temos várias referências confirmando isso, né? Inclusive um dos mais, Clemente, né? Por exemplo, que é um dos mais conhecidos dessa história, dessa época, que veio depois, bem depois dele, confirmando, assim, várias pessoas confirmando que ele foi preso no ano 90. Então, temos registros históricos que ele foi preso no ano 90 depois de Cristo. Bem, só que aí, aqui está falando que o ano que ele escreveu foi de 90 a 96. Só que tem um detalhe. Ele ficou 4 anos preso nessa ilha. Por que ele ficou 4 anos preso? Porque ele já era bem velhinho quando entrou. E Domiciano vai ser assassinado. O imperador Domiciano vai ser assassinado no ano 94. Voltou, né? Obrigado. Bom, compartilha aí, viu, nego? Quando ele volta, então, ele volta lá do exílio, bem velhinho, ele é colocado novamente, ele fica ali na igreja, volta para Éfeso. Ele vai morrer no ano 104 depois de Cristo, bem velhinho, em torno de 98 anos de idade, que ele vai morrer. João vai morrer. É o apóstolo que mais vai viver, né? Bem velhinho mesmo, que João vai falecer. Entendeu? Essa é a história. Inclusive, o sepulcro dele foi colocado debaixo do altar principal da igreja de Éfeso. Inclusive, está lá até hoje, né, a sepultura do apóstolo João, esse da revelação do Apocalipse. Amém? Quem compreendeu, diga amém. Amém. Capítulo 3, Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento. Tema do Apocalipse. O próprio autor declina o tema do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus deu para mostrar a todos os seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Composto por uma série de visões, imagens, símbolos e figuras, o Apocalipse revela conflitos do povo de Deus e a sua vitória final sobre o império das trevas. E conclui mostrando os redimidos a desfrutar de todas as eternas bem-aventuranças. Dicionário de Profecia Bíblica, CPAD. Divisões do Apocalipse. Assim podemos distinguir o livro do Apocalipse. 1. As coisas que tens visto, a visão do Cristo glorificado por meio dos 7 candelabros. Capítulo 1. 2. Vai falar as coisas que são, né? As cartas enviadas por Jesus por intermédio de João às 7 igrejas da Ásia Menor. Capítulo 2 e 3. As coisas que são. E as coisas que hão de vir. O capítulo 3 vai falar as coisas que hão de ser, as coisas futuras, né? Então, o Apocalipse vai ser dividido em 3 pontos. Primeiro ponto, as coisas que tens visto. Segundo, as coisas que são.
E terceiro, as coisas que hão de ser, as coisas que depois dessas hão de acontecer. Isso vai se referir ao arrebatamento da igreja, né? A ascensão do anticristo, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final e a inauguração da Nova Jerusalém e a celestial e da Jerusalém eterna e celeste, capítulo 4 ao 21. No dicionário da profecia bíblica encontramos outras informações acerca da estrutura do Apocalipse. O conteúdo do livro pode ser dividido em 8 partes: as 7 cartas da Ásia Menor, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 figuras simbólicas, mulher vestida de sol, o dragão, o menino, a besta que saiu do mar, a besta que levantou da terra, o cordeiro no monte Sião e o filho do homem sobre a nuvem. 5. Derramamento das 7 taças, condenação eterna dos ímpios, as glórias da Nova Jerusalém. Epílogo, né? O epílogo é o fim, né? Aquilo que encerra ali, né? Conclusão. E objetivos do Apocalipse. João escreveu o Apocalipse tendo em vista corrigir as distorções doutrinárias e desvios de conduta das igrejas da Ásia Menor, consolar os santos que eram impiedosos e duramente perseguidos pelas autoridades romanas. 3. Mostrar aos santos que haveria de acontecer nos últimos dias. E 4. Alertar-nos quanto à brevidade e urgência da vinda do Senhor. Agora, cá entre nós, nada para ajudar a pessoa a se renovar mais ainda do que a visão do Apocalipse. Tem muita gente, eu vou falar isso, é uma expressão que minha mãe disse, isso não é teologicamente comprovado, não é uma doutrina bíblica, nem da Igreja de Deus e Amor, isso é uma experiência de observação, é um conhecimento empírico, isso familiar. Minha mãe fala isso e eu concordo. As pessoas que têm visão do Apocalipse, a revelação, tipo assim, pessoas que têm visão do arrebatamento da igreja, geralmente são pessoas que Deus está cobrando alguma coisa, entendeu? Fora da Bíblia, a Bíblia já está mostrada no Apocalipse, mas geralmente quando uma ou outra pessoa tem sonho com a vida de Jesus, e geralmente é Jesus voltando e ficando para trás, acontecendo, geralmente Deus está cobrando alguma coisa. Tem pessoas que não discernem se está indo, se está ficando, mas vê também, geralmente, não é, há exceções, mas geralmente, em regra, né, geral, é Deus cobrando. E as pessoas costumam fazer concerto com Deus, costumam entrar no leito, costumam, entendeu, fazer um levantamento da sua vida. A igreja está completando o 1º século, está fechando o 1º século. E o 1º século, então, depois de 100 anos praticamente ali, quase, né, vamos pôr, 70 anos de igreja, na verdade, a igreja começa a desgastar-se um pouco, começa a perder o ânimo, né? Por isso que Pedro vai falar, gente, não desfalece não, viu? Os apóstolos todos vão escrever, Paulo, João vai escrever, né? Pedro vai escrever, que para o pessoal continuar confiando, porque eles falam, mas está demorando, Jesus está voltando. No 1º século já começaram muitos ali a achar que Jesus ia voltar ali logo ali, entendeu? Então, aí é preciso vir a revelação do Apocalipse para eles, para dar uma levantada, para dar uma erguida, para dar uma renovada naquele pessoal. Então, é a visão, como eu vejo aqui, entendeu? André, particularmente, eu vejo Deus trazendo aí. Por quê? Podia ser logo no início da igreja, não podia? Ser logo no início da igreja. Então, quando Jesus fala, eu sou o Cristo e tal, eu vim salvar o mundo, por que ele não revelou o Apocalipse ali? Ele falou muito sobre o Apocalipse, Jesus falou muito sobre a vinda dele. Mas vai levar, né? Jesus traz o seu ministério ali, ano 30 e poucos, né? 40 mais ou menos. E lá no final do século é que João vai escrever, né? Eu acho que é exatamente o tempo propício, o momento necessário, a hora certa para se falar do Apocalipse, entendeu? Para aqueles que estão começando a desfalecer. Então tem um quadro aqui, o livro do Apocalipse, o autor João o Apóstolo, data 96, você pode marcar 96 depois de Cristo. Tema: a consumação do conflito do século. Na verdade, data até pode considerar, desde que você saiba que a partir de 90 veio a revelação, né? Mas escrito mesmo, o livro, já está falando do livro, não pode ser 90, tem que ser 95 ou 96 para ser escrito. Estamos falando do livro, não da revelação do Apocalipse. Propósitos. A tríplice propósito do livro: revelar os desvios doutrinários das igrejas da Ásia, fortalecer a fé e a firmeza na fidelidade a Cristo,
dar aos crentes uma perspectiva divina na revelação do desfecho da história humana. Esboço. O esboço é dividido em 3, né? Depois do prólogo, o Senhor glorificado em suas igrejas, o digno cordeiro e seus feitos, o desfecho da história, Deus Pai em Cristo no grande conflito com Satanás, e o epílogo. Vamos lá agora para, só explicando que epílogo é recapitulação, viu? Recapitulação, resumo ou desfecho de uma peça literária. Conclusão, uma espécie de conclusão, tá bom? Pode colocar também como conclusão. Ciosos, vamos lá. A Bíblia, a leitura do Apocalipse. O Apocalipse, a produção de livros no período do Novo Testamento, né, é o subtítulo aí. O livro, na época de João, era um produto dispendioso e caro. Lembra que eu falei no início, a dificuldade de ter um livro? Trabalhando cada obra artesanalmente, os escribas, sempre ciosos. O que é cioso? Que tem ciência, zelo, né, de sua profissão, cobravam pelo serviço um preço nada módico. Módico é pouco escasso, cujo valor é baixo, né? Então o valor não era baixo, não, o valor era alto. Somente os ricos podiam sonhar com um livro à cabeceira. Então saiba que há uma dificuldade então na época. Por isso que foi, o Senhor Jesus fala, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem, porque os que irão ouvir eram sempre maioria, poucos teriam acesso, né? Inclusive Paulo vai falar, lembra quando Paulo escreve a Colossenses, ele fala que para transmitir a carta dele para Laodiceia, né? E a carta de Laodiceia traz aí, por que não escreveu também para Laodiceia? Não, escreveu uma carta para Laodiceia e uma para Colossos. Ele fala, agora vocês trocam a carta, uma leva para cá, outra. Por isso que muitas cartas se perderam. A carta de Paulo à igreja de Laodiceia não chegou a nós, porque escreve um livro só e sai para percorrer as igrejas tudo. Alguém some, né? Alguém se perde esse livro, entendeu? Então, por isso que não temos acesso, não temos conhecimento desse livro, né? Como por exemplo, uma das epístolas a Corinto. Nós só temos 2 epístolas de Paulo a Corinto. Cadê a terceira? A gente não tem, porque se perdeu em algum momento. Mas Deus é tremendo, né? Deus preservou para o cano. O que é o cano? É esse grupo aqui, ó, essa biblioteca, esse grupo de 66 livros. Deus preservou para o cano os livros que precisavam. Por quê, pastor? Os outros livros não eram espirituais? Eram, mas poderiam ser repetitivos, né? Às vezes a mensagem que Paulo escreveu para Laodiceia, às vezes é o mesmo conteúdo que ele tinha escrito, sei lá, para Timóteo, para Tito, ou para Corinto, uma mesma cobrança para Éfeso, né? Para Colossos, para quem mais escreveu? Para Tessalônica, né? Escreveu 2 cartas para Tessalônica. Pode ser que fosse material repetitivo, né? Para Corinto também, a carta que se perdeu. Por que não chegou até nós? Claro, evidente que se perdeu, né? Mas também, por que Deus não preservou? Porque Deus poderia preservar. Talvez porque Deus olhou, não, vai ficar repetitivo, não precisa. Então você fala, mas se é repetitivo, por que temos 4 evangelhos? Ah, meu querido, mas os 4 evangelhos são falando da mesma pessoa, Jesus, mas cada um com uma perspectiva diferente, relatos distintos, confirmando. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas é aceito qualquer negócio. Então, se tivesse um registro acerca de Jesus, muita gente poderia ficar em dúvida. Veio 2 registros, ficaria em dúvida ainda? Não tem. 3, 4 livros contando histórias detalhadas de Jesus, e cada um com um ponto de vista, para mostrar que não foi um copiando o outro. Imagina nós indo numa festa, hoje por exemplo, a gente vai sair daqui hoje, cada um vai falar de um detalhe, me escuta aqui. Uns vão lembrar que a live caiu no meio da live aqui e interrompeu. Outros vão lembrar que o Juninho que reativou, outros nem sabem quem reativou. Outros nem vai falar da live, porque está mais ocupado em aprender aqui. Entendeu? Outros vão citar, cada um vai citar, o ar estava ligado. E tem gente que até agora nem percebeu que o ar está ligado, sim ou não? Então, do mesmo evento, cada um tem um detalhe distinto para trazer. Cada um tem uma informação distinta. Entendeu? Então, assim são os 4 evangelhos. Informam sobre o mesmo personagem, Jesus, mas cada um com uma abordagem diferente, distinta, com aspectos diferentes. Entendeu? Por isso, não é repetitivo. Não ficou repetitivo os 4 evangelhos. São
são confirmações, são testemunhos para confirmar do personagem principal de toda a história da humanidade, Jesus de Nazaré. Amém, meus amados? A leitura das Escrituras Sagradas. Na maioria das congregações havia apenas um exemplar das Sagradas Escrituras. Para que todos fossem edificados, um oficial da igreja punha-se a ler a palavra de Deus, enquanto a Irmandade ouvia-o reverente e atentamente. Por isso a congregação do Cristo, aqui nós acabamos de citar agora, né? A liturgia da palavra. Embora tenhamos amplo acesso à Bíblia Sagrada, voltemos à liturgia da palavra. Leiamos os profetas, ouçamos os apóstolos. Nesse ensejo surgiu a leitura integral do Apocalipse em voz alta do púlpito de nossas igrejas, logo no primeiro domingo deste trimestre, para que todos, crentes e não crentes, ouçam e sejam bem-aventurados. Que conclusão, que poderia ser chamada também de epílogo. Conclusão, que ninguém venha a menosprezar o Apocalipse, alegando tratar-se de um livro difícil e enigmático. Se o lermos com discernimento e paciência, viremos a constatar: a chave para a sua interpretação acha-se em suas próprias páginas. Então, para explicar a Bíblia Sagrada, para explicar o Apocalipse, basta ler a própria Bíblia. Isso, na verdade, é uma expressão, inclusive, teológica, né, de quem é acadêmica dos teólogos, que a Bíblia por si só se explica. A Bíblia, tem dúvida num texto, vai para a própria Bíblia e vai te explicar aquele texto. Leia a Bíblia, você vai compreender aquele texto. O noivo jamais enviaria uma carta indecifrável à sua amada. Você leu o Apocalipse? Abra sua Bíblia e ponha-se a ler agora mesmo esse maravilhoso e fascinante livro de Deus. É necessário ler o Apocalipse, viu? Você vai compreender, Deus vai falar no teu coração, inclusive o Espírito Santo, que o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele mesmo disse na sua epístola, que quem tem o Espírito Santo não precisa que ninguém lhe ensine nada, porque o Espírito Santo vai falando, vai te instruindo, vai capacitando, vai entender coisas profundas. Muitas coisas que você vê que vai acontecer quando a igreja for arrebatada, vai fazer você ficar mais firme para ser arrebatado junto com a igreja. Viu? Por isso há uma distinção no Apocalipse. O Apocalipse nós vivemos ainda no capítulo 3. Ainda, porque são os que são. No capítulo 4, o Senhor diz assim: vem que mostrarei as coisas que depois dessas hão de acontecer. Então o Apocalipse do capítulo 4 em diante são as coisas que hão de acontecer após o arrebatamento da igreja. Capítulo 2 e 3 são as 7 igrejas da Ásia, falando do acontecimento. Inclusive nós vamos tratar aqui das 7 cartas da Ásia, né? Eu acho que já é o próximo capítulo, é isso mesmo? Não, a visão do Cristo glorificado ainda, né? Depois do terceiro capítulo, que vai ser Éfeso, vai começar. Então, capítulo 2, semana que vem, vamos tratar do Cristo glorificado, ainda que João viu aqui o Cristo glorificado. Mas o capítulo da igreja, o Apocalipse, falando da nossa história hoje, envolve, dentro do contexto bíblico, Apocalipse 2 e 3, que é a história da igreja, falando da história da igreja. Nós citamos aqui para vocês, dividindo o tempo e o espaço, né? Éfeso representando a igreja do primeiro século, né? A igreja missionária. Capítulo 2, né? Apesar que já estava perdendo esse amor, né? Esse primeiro amor que explicamos aqui. Esse primeiro amor nada tem a ver com fervor, né? de fidelidade, mas com amor às almas. Esmirna, a segunda igreja, que abrange, né, século 2 e 3, a igreja perseguida, os grandes imperadores, inclusive o período em que João foi preso, né? O período já abrange né, esse período de grandes perseguições, massacrantes mesmo contra a igreja, né? 2 e 3. Aí vem Pérgamo. Pérgamo é o tempo do casamento da igreja com o poder político da época. Constantino entra, se diz cristão, ganha todos os crentes a favor dele, institui a igreja como religião oficial. É o que o povo hoje quer, né? Que o Estado declare o cristianismo ou o protestantismo como religião oficial. Esse não é o desejo da palavra de Deus. Nunca foi. Deus não quer um reino na terra, Deus quer nós. E aí a igreja de Pérgamo é essa igreja que se casa, século 2 e 3, né? História antiga ainda, estamos na era antiga. Aí vem Tiatira
é a época das grandes heresias, que abrange quase 1000 anos aí, do século V ao século XV. É o período medieval, é a idade das trevas, né? Idade média, século V até o século XV, né? Aí vem Sardes. Sardes é a igreja sofrida, né? Mas que preserva a fé. É a igreja da Reforma Protestante, século V, século XV, XVI e metade do XVII. É a igreja da Reforma Protestante, né? Aí vem Filadélfia, século XVIII e XIX, né? Filadélfia, o grande avivamento que houve no Brasil, no mundo todo, inclusive no Brasil, que grandes avivamentos, né? Até décadas atrás aí, grandes avivamentos, grande renovação, grande perseverança, fogo do Espírito Santo ser manifesto mesmo. E por fim, a última fase da igreja, Laodiceia, que é 1900 alguma coisa até a vinda de Cristo, que pode demorar, pode ser amanhã ou pode ser ainda hoje, tá bom? Estamos aguardando, mas já estamos na última fase da igreja. Então esse é o período ainda que abrange capítulo 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia. Agora, capítulo 4 é as coisas que hão de acontecer. Então nós vamos trazer aqui para vocês. Eu particularmente também vou orar a Deus, buscar me instruir mais na palavra, para poder enriquecer mais ainda o conteúdo aqui para vocês. Como vocês viram, a gente tenta agregar, além dos informes da revistinha, do manual, agregar informação para vocês aqui, amém? Quem entendeu, diga amém. Tem alguma pergunta? Tá tudo ok? Não? Então, beleza, então vamos